hoje a gente vai começar a adentrar no universo da proteção especial aqui nos Suas Conversas, mas ainda com um pezinho na básica e um pezinho na especial, tipo quem coloca um pezinho na água do mar para ver como tá. A gente vai colocar o pezinho na especial deixando o outro pé na básica com essa série. É de CRAS ou é de CREAS? Ai, Ana, você pode dizer, mas eu sei a diferença. Um é da básica, o outro é da especial. O principal serviço do CRAS é o PAIF. O principal serviço do CREAS é o PAEF. Essas diferenças entre a unidade CRAS e a unidade CREAS, as pessoas sabem na ponta da língua. O problema é aplicar isso na prática. É lá no miudinho do atendimento, quando a gente está diante de uma situação real de uma família e pinta aquela dúvida. Afinal, é de CRAS ou é de CREAS? Vamos lá colocar juntos o pezinho na água da proteção especial? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, meu povo lindo, colegas do Suas e simpatizantes. Tudo bem com vocês? Quem nunca esteve envolvido nos famosos conflitos entre CRAS e CREAS? Quem nunca? Aquelas situações em que o CRAS encaminha a família para o CREAS porque a equipe avalia que já extrapolou o âmbito da proteção básica. E o CREAS, por sua vez, não inclui a família em PAEF porque a sua equipe avalia que não é grave o suficiente, que o CRAS não esgotou as intervenções da básica ainda. E aí a gente fica naquela, não é do CRAS, não é do CREAS, é de quem então? Mas antes de avançar nesse assunto, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações para ser avisado sempre que tem vídeo novo por aqui. E aproveita e me segue lá no Instagram, @AnaPincolini também. Como eu concilio a minha vida de servidora pública, trabalhadora do SUAS e as atividades aqui do canal, nem sempre eu consigo responder a todos os comentários com a rapidez que eu gostaria. Eu vou respondendo à medida que eu vou conseguindo, mas eu leio todos. Pode crer que todos estão lidos. E o tema mais pedido nos comentários, sem sombra de dúvida, é que eu fale do CREAS. Só que para eu entrar no assunto de CREAS, justamente por ter vivido esses conflitos e o cotidiano, tanto do CRAS quanto do CREAS, eu bolei essa série aqui, para a gente falar mais sobre isso. Sobre esse meio de campo entre a básica e a especial, que muitas vezes fica embolado. Os conhecidos conflitos entre CRAS e CREAS prejudicam tanto a família quanto as equipes. Mesmo que a família nem saiba que o CRAS e o CREAS estão lá discutindo de quem ela é, mesmo que essa discussão não tenha feito a família peregrinar para cá e para lá, indiretamente a família fica prejudicada pela demora do atendimento, nesse meio tempo em que não vem essa definição. E as equipes do CRAS e do CREAS também ficam prejudicadas pelo desgaste das relações, pelo desgaste que esse tipo de conflito gera entre os colegas. E isso é muito frequente e às vezes parece até uma disputa de quem é mais importante, de quem está mais atolado de coisas para fazer. A verdade é que os dois são importantes e que os dois estão atolados de coisas para fazer. Só que as intervenções de um e outro são diferentes. Nenhuma é mais importante que a outra. Vai ter situações cuja demanda é melhor resolvida no CRAS e vai ter situações cuja demanda é melhor resolvida no CREAS. Então a gente vai olhar para a raiz da discussão. É de CRAS ou é de CREAS? E a raiz dessa discussão mora numa diferença bem mais fundamental, uma diferença de base, que são os conceitos de vulnerabilidade e risco social. Como diz a Esposati, uma das bambambãs do serviço social, esses dois conceitos fundamentam a definição de quem são os usuários do SUS, as famílias e sujeitos em risco e vulnerabilidade social, e organizam as proteções, os níveis de proteção social do SUAS e as suas ofertas, considerando a prevenção do risco, a básica, e a redução do risco, ou a intervenção em uma situação de risco já instalada, na especial. E sem entrar na miscelânea de conceitos de risco e vulnerabilidade, que afinal muitos autores se debruçaram sobre eles e enriqueceram essa discussão,
nós vamos olhar como esses conceitos se expressam na PNAS, na nossa querida Política Nacional de Assistência Social. Mas como estamos com um pé no CREAS, eu vou tirar a definição lá do livro da casinha, a nossa Bíblia do CREAS, página 14. Aliás, ele vai ficar aqui no YouTube num comentário fixado para você baixar. A vulnerabilidade social se expressa, abre aspas, como a fragilidade devida à exposição a processos de exclusão social de famílias e indivíduos que vivenciam um contexto de pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso a serviços públicos e ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social. Vejam que o conceito se relaciona a palavras como fragilidade e exposição. A gente aprofundou esse conceito de vulnerabilidade social nesse vídeo que está aparecendo no card, mas não custa reforçar o que eu já falei no vídeo sobre as dimensões da vulnerabilidade. E aí a gente tem a dimensão material, como a ausência de renda, a pobreza, a falta de acesso a serviços públicos, e a dimensão relacional, a fragilidade de vínculos familiares, comunitários e sociais. E, aliás, levar em conta a dimensão relacional da vulnerabilidade é uma das inovações da atual política de assistência social em relação à assistência social de antigamente. E agora vamos olhar para o nosso outro conceito maior, o risco social. A ideia de risco social está associada à maior probabilidade de um evento danoso acontecer, ou ao fato desse evento já estar acontecendo. Ou seja, aqui as palavras são iminência ou ocorrência de algo. E vejam só o que encontramos no livro da casinha, também na página 14. Abre aspas. Com base na PNAS 2004, pode-se ressaltar que, no âmbito de atuação da assistência social, as situações de risco pessoal e social por violação de direitos se expressam na iminência ou ocorrência de eventos como violência intrafamiliar, física e psicológica, abandono, negligência, abuso e exploração sexual, situação de rua, ato infracional, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar e comunitário e idosos em situação de dependência e pessoas com deficiência com agravos decorrentes do isolamento social, dentre outros. Então a gente tem os conceitos, eles estão lá originalmente na PNAS, estão na página 14 do livrinho do CREAS e eles são repetidos em muitos outros livrinhos de orientação técnica do SUAS. Seria simples, tá em vulnerabilidade? CRAS. Tá em risco? CREAS. Mas por que será só isso não basta? Por que existem esses conflitos? Porque, apesar dos conceitos, ainda temos situações em que a gente fica em dúvida. Isso não basta porque, embora haja muitas situações em que essa linha divisória é mais clara, existem muitas outras nas quais, entre a vulnerabilidade e o risco social, você tem uma zona cinza, não é preto no branco. E costuma ser aí que moram os conflitos de isso é meu, isso é seu, eu não sei de quem isso é. Para adentrar nas profundezas desse mar, afundando mais um pouco meu pezinho nessa água, nós vamos usar uma outra metáfora. E essa eu aprendi com um engenheiro. Uma vez eu estava pensando em trocar de apartamento e o apartamento que a gente queria tinha umas rachaduras na parede. Aí a gente contratou um engenheiro para dar uma olhada para ver se aquelas rachaduras eram graves, ou seja, se elas representavam algum risco. E me chamou muito a atenção a primeira frase que ele disse, antes mesmo da avaliação. Olha só, abre aspas. A gente passa o primeiro ano da engenharia aprendendo que rachadura na vertical e na horizontal não representa risco. E que rachaduras na diagonal, assim, enviesadas, é que podem fazer a casa cair. Só que a gente passa os outros 4 anos da engenharia aprendendo quando as rachaduras em diagonal não são graves e quando aquelas na vertical e na horizontal, que pareciam inofensivas, são motivos para se preocupar. Gente, isso é de uma sabedoria muito profunda. Acompanha comigo. Se numa ciência exata, como é o caso da engenharia, uma hard science, como se diz, se usa muito a palavra depende, imagina nas ciências sociais e humanas, como é o caso das nossas, as chamadas soft sciences.
É justamente porque é necessário identificar essas nuances que as equipes precisam contar com profissionais de nível superior. Uma das palavras mais frequentes que a gente escuta na psicologia é justamente a palavra depende. Eu escutei nos meus 5 anos de graduação. E depois, quando chegou a minha vez de dar aula para graduação em psicologia, essa também foi uma das palavras que eu mais usei. Porque a resposta muitas vezes não é simples, ela não é preto no branco. Ela está nessa zona cinza que envolve vários fatores. Quando a gente estuda psicologia, as pessoas perguntam coisas do tipo: mas a esquizofrenia é genética ou é causada pelo meio em que a pessoa se desenvolve? E a gente mesmo, quando está na graduação, pergunta: prof, mas a depressão é um problema da recaptação da serotonina só ou tem algo a mais? E aí as respostas dessas perguntas nunca vêm numa frase só. Elas vêm com uma penca de estudos para contextualizar. E é isso que faz uma profissão ser de nível superior. As respostas nem sempre estão dadas. Nem sempre se tem uma resposta só. Perguntas aparentemente simples não são nada simples. Então, meu amigo, minha amiga, definir se aquilo é risco ou vulnerabilidade, definir se é de CRAS ou é de CREAS, nem sempre é tarefa fácil. Muitas vezes as duas equipes do CRAS e do CREAS vão ter que discutir juntas para chegar numa conclusão sobre qual é a melhor intervenção, sobre qual natureza de trabalho social é mais indicada para aquela família. Isso falando do acompanhamento familiar. E lembrando que nós, profissionais, temos essa tarefa ética de identificar qual o melhor encaminhamento para aquela família naquele momento. A ética não é uma abstração. A ética se faz no cotidiano. Ela não é só a reflexão sobre o sigilo dos documentos. Um dos primeiros princípios éticos é o da beneficência. Qual intervenção dentre as disponíveis vai ser a mais indicada para aquele caso? Vai beneficiar aquele caso? Quando eu estou lá, diante de uma demanda de uma família, diante de uma situação dessa família, eu analisar com os colegas, de forma séria e comprometida, qual a melhor proposta de intervenção para essa família, isso é uma tarefa ética. E vejam, qual a melhor proposta de intervenção? É uma proposta. A família aceita ou não. Então, essa distinção entre risco e vulnerabilidade, para mim, é muito mais um contínuo em que numa ponta a gente tem a vulnerabilidade social, na outra ponta o risco social. E aí diferentes graus intermediários, que é isso que eu chamo de zona cinza, do que a gente ter polos opostos preto no branco, vulnerabilidade, risco. Ah, mas então tudo é uma confusão e tudo depende da opinião? Não, pessoal, vai ter casos mais evidentes, mas vai ter casos bem complicados também. Os evidentes não são problema, os evidentes não geram conflito, não tem muito o que falar deles. Os conflitos moram nos casos aqui, naqueles que a situação às vezes está num limite entre o CRAS e o CREAS e a gente tem que tomar uma decisão técnica e ética sobre qual a melhor intervenção, sobre qual a intervenção mais indicada para aquela família. E é para isso que a gente estuda, e é para isso que a gente não para de estudar, e é para isso que a gente conta com uma equipe, com vários saberes ali, com vários colegas. E já se encaminhando para o final, mas não menos importante, vamos olhar o que a Sposati disse. Vulnerabilidade social e risco social organizam as ofertas do SUAS, os serviços do SUAS, e não as famílias. Atenção aqui, são os serviços, as intervenções que são de básica ou de média complexidade. Não são as famílias que são de básica ou de média complexidade. Senão seria como eu dizer que a dona Ana é da UBS, porque a dona Ana faz vacinas, e o seu João é do hospital, porque ele faz hemodiálise. Só que além de fazer vacinas na UBS, a dona Ana vai fazer uma cirurgia. E o seu João frequenta também a UBS no grupo dos hipertensos e diabéticos. Vejam que não tem sentido eu dizer que um é de UBS e o outro é de hospital. Mas tem todo sentido eu dizer que imunização, prevenção, controle de diabetes e hipertensão são demandas de UBS. E cirurgias e intervenções especializadas em insuficiência renal são demandas que exigem serviços especializados, como o hospital ou ambulatórios especializados. Percebem a diferença? E veja, nenhum é melhor do que o outro, nenhum é mais importante que o outro. São procedimentos diferentes. Só que no SUAS, a dona Ana e o seu João representam famílias. Saindo um pouco do exemplo SUS,
né? Então não é a família que é de básica ou que é de média, é a situação que essa família está vivenciando que demanda acompanhamento de proteção básica ou acompanhamento de proteção especial. É a situação que precisa ser olhada, é a demanda da família que precisa ser analisada. E aí sim a gente vai ver quais as ofertas de básica ou de especial vão atender melhor essa demanda. A vida das famílias não é classificável num nível de proteção, como se o sujeito fosse a sua doença, lá na saúde, ou se a família se resumisse à sua situação de risco ou de vulnerabilidade aqui na assistência. Mas não se preocupe se eu dei um nó na sua cabeça. Essa série é justamente para desembolar o meio de campo. Então fique com essas ideias. 1. Vulnerabilidade e risco social nem sempre são simples de diferenciar. 2. Vulnerabilidade e risco social são elementos organizativos das ofertas do SUS, dos seus serviços. E 3. Não é a família que é de CRAS ou é de CREAS, mas a situação que a família vive naquele momento é que poderá demandar acompanhamento no CRAS ou acompanhamento no CREAS. Vamos desembolar isso ao longo dos próximos vídeos. Mas mesmo que eu tenha feito esse vídeo tentando ser bem didático, mesmo que você leia livros e artigos bem didáticos, ainda assim vão ter casos que vão demandar maior análise. Vamos ter casos em que estaremos diante de rachaduras diagonais, que não significam nada, e linhas verticais e horizontais que podem derrubar uma casa. E aí, você está empolgado para essa série? É de CRAS ou é de CREAS? Coloca aqui nos comentários. E se você gosta do nosso conteúdo aqui nos Suas Conversas, curta, compartilhe, utilize nos momentos de educação permanente na sua equipe. E inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações para ser avisado sempre que pinta uma nova conversa por aqui. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!